Desde a criação do Estado de Israel que o país vem se mantendo em confusão, Guerra da Independência, de 1948 a 1949 após a declaração de independência de Israel, países árabes vizinhos invadiram, contestando a formação do Estado. Crise de Suez, 1956 Israel, junto com França e Reino Unido, interveio militarmente no Canal de Suez em resposta à nacionalização pelo Egito, gerando conflito internacional. Guerra dos Seis Dias, 1967 motivada por tensões territoriais e bloqueio do Estreito de Tirã. Israel enfrentou o Egito, Jordânia e Síria, resultando em ganhos significativos de território. Guerra do Yom Kippur, 1973 Egito e Síria atacaram Israel durante o feriado judaico do Yom Kippur, buscando recuperar territórios perdidos em 1967. Se aqui dos mais inacreditáveis, o Yom Kippur é o dia de perdão, e justamente nesse dia os vem cara encher a porra do saco. Invasão do Líbano, 1982 em resposta a ameaças e ataques provenientes do Líbano, Israel invadiu para conter organizações palestinas e a OLP. Conflito em Gaza, de 2008 a 2009 resposta a ataques de foguetes. Israel lançou a Operação Chumbo Fundido na faixa de Gaza. Atualmente Israel vem por um conflito contra Gaza, fica mais esse pra conta. A mesma língua, a reconstrução da língua hebraica é uma história fascinante de renascimento linguístico. Por séculos, o hebraico foi predominantemente utilizado em contextos religiosos e acadêmicos, enquanto o Yiddish, árabe e outras línguas eram usados na vida cotidiana entre comunidades judaicas. O movimento de revitalização do hebraico começou no final do século XIX com o surgimento do sionismo, um movimento que buscava estabelecer um Estado judeu na Palestina. Eliezer Ben Yehuda, um linguista visionário, desempenhou um papel crucial nesse processo. Ele acreditava que o renascimento nacional judaico deveria ser acompanhado pela ressurreição do hebraico como uma língua falada. Ben Yehuda empreendeu a tarefa monumental de modernizar e expandir o hebraico, incorporando novas palavras para conceitos modernos e técnicos. Ele e seus seguidores enfrentaram desafios significativos, mas sua dedicação resultou no estabelecimento do hebraico como língua oficial de Israel após a sua fundação em 1948. Atualmente, o hebraico é a língua principal de comunicação em Israel, desempenhando um papel vital na identidade nacional e cultural do país. A reconstrução do hebraico é um exemplo extraordinário de como uma língua antiga pode ser revivida e adaptada para as necessidades de uma sociedade moderna. O processo de reconstrução da língua hebraica não se limitou apenas à criação de um idioma funcional. Foi também uma expressão do renascimento cultural e nacional de Israel. Com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, o hebraico tornou-se não apenas uma ferramenta de comunicação, mas um símbolo unificador para uma nação recém-formada, reunindo judeus de diversas origens. O ensino do hebraico foi promovido ativamente em escolas e instituições, incentivando seu uso em todas as esferas da sociedade, desde a administração pública até a cultura popular. A literatura, música e meios de comunicação em hebraico floresceram, contribuindo para a criação de uma identidade linguística nacional única. O sucesso da reconstrução do hebraico também se reflete no fato de que ele evoluiu para se adaptar às complexidades modernas, incorporando neologismos para campos como tecnologia e ciência. O hebraico moderno é uma fusão impressionante de tradição e inovação, um testemunho da resiliência linguística e cultural. Essa história ressoa como um exemplo inspirador de como uma língua, considerada extinta como língua falada, foi revivida e se tornou um elemento central na construção da identidade nacional de Israel. Judeus negros. A história dos judeus etíopes, também conhecidos como Beta Israel ou Falachas, é rica e única. Acredita-se que a comunidade tenha raízes antigas na Etiópia, remontando a séculos, com algumas tradições sugerindo uma conexão com a época do rei Salomão e a rainha de Sabá. Durante muito tempo, os Beta Israel viveram isolados, praticando uma forma única de judaísmo. Suas práticas religiosas incluíam observâncias distintas, como a celebração do Sig, um feriado que envolve orações e reflexões no topo de montanhas. Contudo, ao longo dos séculos, esta comunidade enfrentou desafios e discriminação. A notoriedade internacional dos judeus etíopes aumentou na segunda metade do século XX. Quando ondas de imigração começaram a trazer membros da comunidade para Israel, operações como a Operação Moisés e a Operação Salomão ajudaram a evacuar milhares de judeus etíopes da Etiópia para Israel.
Apesar dos desafios de integração e algumas controvérsias em torno de sua identidade judaica reconhecida por alguns setores religiosos, os judeus etíopes contribuíram significativamente para a sociedade israelense. Sua história é uma narrativa complexa de fé, perseverança e adaptação cultural. Homem-Aranha judeu. Sim, nos quadrinhos, o Homem-Aranha, cujo alter ego é Peter Parker, é geralmente retratado como um personagem fictício de ascendência judaica. Isso não é sempre enfatizado, mas há elementos em algumas histórias em quadrinhos que destacam a identidade judaica de Peter Parker. Vale ressaltar que as interpretações dos personagens podem variar em diferentes versões e histórias. Gilad Shalit. Gilad Shalit teve sua vida drasticamente alterada em 25 de junho de 2006 quando, como soldado israelense, ele foi capturado em Karen Shalom, pelo grupo Hamas, durante um ataque na fronteira de Gaza. Sua detenção durou agonizantes 5 anos, tornando-se um símbolo nacional de esperança e desafios enfrentados por prisioneiros de guerra em Israel. O drama culminou em outubro de 2011, quando Shalit foi libertado em uma complexa troca de prisioneiros. Em outubro de 2011, Israel chegou a um acordo com o Hamas para a libertação de 1.027 presos palestinos em troca do regresso de Sachali a Israel. A troca foi feita por fases e com a mediação do Egito. O Conselho de Ministros de Israel ratificou o acordo por ampla maioria, 26 a favor, 3 contra, na madrugada de 11 de outubro. Pouco depois, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, confirmou durante uma visita à Venezuela. Noam Shalit, pai do soldado, felicitou o governo e o primeiro-ministro pela decisão. Assim, em 18 de outubro de 2011, ele foi libertado em troca de 1.027 prisioneiros palestinos, alguns dos quais cumprindo penas por atividades anti-Israel, foram libertados em troca do soldado israelense. A libertação de Shalit foi celebrada em Israel, mas também gerou debates acalorados sobre o preço humano e político da troca, levantando questões sobre as implicações a longo prazo dessa decisão. A troca de prisioneiros ressaltou as complexidades geopolíticas da região, com Israel buscando a libertação de um cidadão, enquanto Hamas usava o evento para reforçar sua posição política. A história de Gilad Shalit, assim, uma história de coragem, perseverança e a complexidade do conflito no Oriente Médio.